que na semana passada nós trabalhamos um pouco sobre o conceito e a ideia dos movimentos sociais em uma perspectiva sociológica e reflexiva, né, no que diz respeito à adequação política de cada movimento e suas adaptações diante da realidade estrutural do Estado. A gente tem que perceber que, só relembrando, né, que os movimentos sociais eles servem para transformar de uma forma política a realidade social da massa do Estado, e movimentos sociais eles lutam constantemente contra a discriminação, contra preconceito, racismo, né, de forma categórica. Categórica no sentido de que todas as pessoas elas fazem parte de um grupo social identitário, né, encontrado no Estado, e essas pessoas elas têm os seus direitos, né, a liberdade de expressão, direitos à execução política no Estado, né, defendidos pela Constituição. E quando esses direitos não estão sendo reconhecidos, os movimentos sociais eles se inserem para colocar uma determinada pressão no Estado para que o direito, né, do cidadão como todo seja respeitado. A gente tem que levar em consideração também que os movimentos sociais eles sempre lutam pelo contexto da minoria, o contexto daquelas pessoas que não têm uma voz, uma voz ativa contra o sistema político do Estado, né? Então, nós percebemos que um dos movimentos sociais mais ativos, né, são os movimentos feministas, movimentos afrodescendentes, que são os movimentos negros que defendem a democracia racial, principalmente no contexto do Brasil, movimentos estudantis e movimentos dos trabalhadores sendo representados pelos sindicatos, tá? Então, assim, nós observamos que os movimentos sociais, de uma maneira geral, eles também defendem uma igualdade no contexto estrutural da economia. Então, quando eu vou observar como está o processo de repasse de verbas para a implantação de políticas públicas, eu percebo que os movimentos sociais, as manifestações políticas, elas têm o seu papel de observar e garantir que o direito desses menos favorecidos economicamente sejam respeitados. Nós temos que observar também que dentro dessa teoria da base econômica, o Estado ele obtém os impostos. Esses impostos eles são pagos de acordo com a renda trabalhista de cada indivíduo e de acordo com a parcela de consumo que esses mesmos indivíduos desenvolvem no decorrer dos anos. O salário de cada pessoa, o salário de cada classe trabalhista, né, ele aumenta de acordo com o aumento da inflação. Quando não ocorre uma determinada equilíbrio entre o salário e a inflação, né, que é o que nós conhecemos como reajuste salarial, né, nós observamos aí os sindicatos colocando uma pressão no governo para que o reajuste em si seja realizado, seja em uma perspectiva governamental ou seja em uma perspectiva industrial, dependendo da necessidade dos trabalhadores em ter esse reajuste salarial. Quando eu falo em reajuste salarial, eu falo no sentido e na necessidade que o indivíduo tem de comprar, né, todos os seus materiais necessários para a sua subsistência, né, que no caso é a comida em si, né, a questão do pagamento do aluguel, pagamento
da água, Coelce, essas coisas. E através desse contexto social de equilíbrio financeiro e econômico, o aumento salarial ele serve justamente para isso, para que o trabalhador ele não passe por nenhum tipo de problemas financeiros por causa do aumento do preço das coisas que eles necessitam comprar em seu dia a dia durante o mês. Eu tenho aí o contexto dessas relações de produção por meio, por meio dessa estrutura econômica, né? Em qual sentido? Porque é através dessa estrutura econômica e social que o indivíduo em si, enquanto membro de um sindicato ou membro de uma classe trabalhadora, ele vai ter que, de uma forma obrigatória, por uma questão de necessidade, reivindicar mediante o patrão aquilo que é seu de direito. Porém, quando o patrão ele não escuta, né? Quando o Estado como um todo ele não escuta, o sindicato ele aparece para mediar uma conversa entre o patrão e o empregado. Eu já vi questões de Enem que falam sobre os movimentos sindicalistas, né? Que é uma das coisas que os sindicatos são responsáveis, a ideia do puxar greve. Né? Puxar greve quando o patrão ou quando o governo em si ele não é capaz de escutar as reivindicações da classe trabalhadora. Né? Quando eu falo do sindicato, o que é o sindicato em si? Né? Ele é aquela instituição social, aquela instituição política que defende de frente o direito da classe operária, né? No caso da classe trabalhadora. Quando eu falo sobre essas relações de produção, dentro de uma conversa social e política entre o sindicato, patrão e empregado, eu tenho que observar que se o patrão ele cede algo, é porque ele exige outra coisa em troca, né? Ou seja, se em algum momento ele passa a aumentar o salário dos seus empregados, né, ou passa a diminuir a jornada de trabalho dos seus empregados, ele sempre exige um, um retorno, né? E normalmente esse retorno ele é caracterizado através do aumento da produtividade existentes na sociedade. Só para vocês terem uma noção, né? Esses aumentos constantes, ele existe na sociedade principalmente quando o processo produtivo tem um empregado que costuma, aliás, um empregado não, um trabalhador não, um patrão que costuma explorar, e ao mesmo tempo um empregado que não consegue entender ou compreender quais são os seus direitos trabalhistas, se por acaso ele perceber algum tipo de exploração vinda do seu patrão, né? É só observar, né, a questão do trabalho via carteira assinada, né? Eu acho que as pessoas dessa turma que trabalham, elas não têm carteira assinada ainda, porque talvez muitos de vocês, né, sejam menores de idade, né? Quando você tem carteira de trabalho, né, e quando você é demitido com ou sem justa causa, você recebe uma coisa conhecida como FGTS, né? O FGTS em si, ele é sempre o quê? Ele é 8% do salário bruto que você recebeu durante um mês. Então, Justiano, então quer dizer que o FGTS é só 8% de um mês? Não. O FGTS é a concentração dos 8% de todos os meses que você trabalhou. Se você é demitido com justa causa, dentro desse contexto de relações de produção, você observa que o patrão ele fica sempre com
40% desse seu FGTS. Quando você é demitido sem justa causa, o que é que acontece? Você ganha os 100% do FGTS. Mas, normalmente, o que é que os patrões eles estão fazendo, normalmente, com as pessoas que trabalham de carteira assinada? Estão sempre chamando os trabalhadores para poder propor um acordo, né? Ou seja, eu te pago o teu FGTS em determinada parcela salarial. Se por acaso eu tiver direito a uma parcela X desse mesmo FGTS, somente para não ter prejuízo, né? O que muitos empregados não sabem, o que muitos trabalhadores não sabem, é que ninguém é obrigado a aceitar esses tipos de acordos que, de alguma forma, servem como escape exploratório, né? E daí o sindicato entra, né? Que é quando ele percebe que esse processo de exploração ele aparece e que, de alguma forma, se continuar, o sindicato decreta ou chama ou convoca a classe operária para decretar greve contra o patrão que não que está querendo explorar os seus servidores de alguma maneira, de alguma forma. Alguém levantou o braço aqui, a mão. Foi a Cauane, se não me engano. Ainda quer falar, Cauane? Não, cara, não. Tá bom. Até aqui vocês estão compreendendo o que eu quero dizer com a aula? Vocês estão entendendo direitinho? Quer que eu repita alguma coisa? Tá claro? Vocês precisam responder essa parte para eu poder ter certeza que eu posso ou não continuar. Tá claro? De boa. Aí, ó, observem a seguinte situação, tá? Esses processos produtivos, essas relações de produção, né, é o que causa determinados conflitos de interesse. E esses conflitos de interesse, quem está sempre por cima é o patrão por causa da influência econômica e da influência política que ele tem sobre a classe operária. Assim, só para vocês terem uma noção, muitos empregados, quando são chamados para fazer aqueles acordos que eu comentei, eles não costumam convocar o sindicato, se por acaso eles perceberem algum tipo de exploração. O que é que eles fazem? Aceitam o acordo. Aceitam por quê? Com medo. Medo que o patrão, de alguma forma, desenvolva uma influência sobre os futuros empregos que eles viriam a encontrar se por acaso ele for demitido, né? Então é através disso que se tem aquilo que nós conhecemos como luta de classes, iniciada por Marx, né? Quando eu falo de luta de classes, eu já faço uma abordagem ao contexto do proletariado contra a burguesia, levando em consideração a praxis desequilibrada existente na economia capitalista no processo da revolução industrial, né? Ou seja, o que é que eu vou perceber aí, né? O Marx em si, né, ele é uma referência muito grande no que diz respeito aos movimentos sociais e à história dos movimentos sociais, né? O Marx, ele morava em uma loja com seu pai, e normalmente ele cuidava na sua loja, né? E quando e a loja do pai dele era próxima a uma das fábricas, né, que estava passando por aquele processo de adaptação à revolução industrial, produzindo, né, produtos manufaturados em cima da mão de obra barata de muitos operários que tinham que trabalhar entre 12 a 16 horas por dia e muitas vezes tinham que fazer com que seus filhos e suas esposas trabalhassem somente para conseguirem ter uma renda salarial digna para poderem sobreviver, só para vocês terem noção. Vendo esse processo de desigualdade, o que é que o Marx escreve? Uma obra chamada O Partido do Manifesto Comunista.
onde nessa obra em si ele escreve uma proposta para os trabalhadores. Uma proposta que desenvolveria um determinado equilíbrio de classe, que é a implantação do socialismo. Implantar o socialismo quer dizer que todas as pessoas teriam igualdade de classe mediante as suas condições de trabalho. Mas só que a burguesia, logicamente, não queria aceitar isso, né? Porque a burguesia não queria aceitar isso? Porque tinha essa seguinte definição: o socialismo ele ficaria nesse naipe, todos iguais, né? Que eu acho que vocês estão me vendo, né? Com a câmera gigantesca. Normalmente, o que é o Brasil ou qualquer país sem o socialismo é isso: classe trabalhadora embaixo, patrão em cima. O objetivo do Marx é a implantação do socialismo através da divisão dos lucros dos produtos manufaturados produzidos pela mão de obra do proletariado, daria a chance do proletariado em si crescer financeiramente. Mas só que tinha um problema. Qual? Esse crescimento financeiro ia ter que vir da onde? Ia ter que vir às custas da burguesia, fazendo com que a burguesia perdesse um determinado vestígio econômico. Lógico que a gente tem que levar em consideração que em nenhum momento a burguesia ela estaria indo para o patamar da pobreza, não. Eles só teriam um determinado equilíbrio financeiro, e a burguesia não queria aceitar isso. Então, o que a burguesia acabaram aqui fazendo? Né? Negando essa proposta, e o Marx, como um contra-argumento, propõe o que nós conhecemos como a ditadura do proletariado. Já que a burguesia não quer colaborar, então vamos obrigá-la a colaborar. Né? E, lógico, em nenhum momento, né, dentro do contexto das lutas de classes, a teoria marxista diz que os proletariados tinham que matar, que nem aconteceu, né, na Revolução Russa em 1917, quando houve a implantação do comunismo, né? Como vocês bem sabem, o que é o comunismo em si, né? É uma má interpretação do socialismo de Marx, porque o comunismo, em uma perspectiva teórica, diz que todas as classes serão iguais perante a lei e a estrutura econômica, levando em consideração o contexto histórico da Rússia. Mas o que é que os ditadores comunistas da Rússia acabaram aqui fazendo? Todos aqueles que forem contra a implantação comunista proposta e iniciada por Stalin é morto, entende? Mas assim, quando o Marx ele propõe o socialismo, em nenhum momento ele vê mortes, né? Muito pelo contrário, ele quer ver um equilíbrio econômico, né? Ele quer ver uma relação harmônica entre o dono dos meios de produção e os indivíduos que produzem. Entende? Ó, uma leitura bem básica aqui, a partir da segunda linha, onde tem assim, sua teoria social. Né? A sua teoria social, teoria de Marx, de base econômica, centra-se nas relações de produção. São aquelas relações estabelecidas no processo produtivo entre os donos dos meios de produção, que são os donos das fábricas, dos bancos, os donos das terras, entre outras, e os trabalhadores, que são os indivíduos que dão a sua mão de obra barata para poder sobreviver de alguma forma, tá? A Brenda perguntou uma coisa. Desculpa. Ô, professor, e como Marx pretendia forçar, né, os que não concordavam com ele a aderir a essa igualdade, né? A ideia é não forçar, tá certo? O que o Marx colocou dentro do contexto da emancipação política do Partido Manifesto Comunista foi fazer com que a
classe trabalhadora perceba que eles são a maioria. Eles sendo a maioria, o que é que eles têm? Poder sobre a minoria, levando em consideração esse processo de imposição do socialismo. Entende? Então, assim, o forçar, ou o ato de forçar, seria o quê? Através dos atos, dos movimentos sociais estabelecidos nas ruas. Entende? Só um instante, gente, tá tendo aquela vontade de espirrar. Aqui tá um calor gigantesco hoje. Aí aquela vontade de espirrar que surgiu e não vem. Dá uma agonia gigantesca, desculpa. Sim, continuando, Brenda. Aí o que é que acontece? Mas Luciano, e se de nenhuma forma a burguesia ela ceder? Então faz o que os movimentos sociais hoje em dia fazem: greve. O ato de ter a greve é paralisar. Se por acaso os trabalhadores de uma determinada indústria, em plena Revolução Industrial, resolvessem paralisar os seus trabalhos de produção das manufaturas, o que é que acontecia? O burguês, ele ia falir. Entende? Ou seja, só me diga uma coisa: por que vocês acham, por exemplo, que os grandes empresários no Ceará, né, colocaram uma pressão gigantesca no Camilo para ele poder abrir determinadas fábricas e indústrias? Porque o patrão, ele sabe que se não tiver o trabalhador responsável pela produção, ele vai falir. Entende? Então a estratégia do Marx era, né, dentro desse contexto da luta de classes, paralisar. Então, assim, essa paralisação, né, aconteceu? Não. Né, não aconteceu por quê? Porque não foram todos os trabalhadores que tiveram plena noção intelectual sobre o poder que eles tinham dentro do contexto social. E o que é que eles não fizeram em si? Por que eles não fizeram essa greve? Porque se eles fizessem essa greve, eles não sabiam que fazendo essa greve, o patrão ele poderia voltar atrás, porque o patrão ia ficar sem dinheiro. Mas sabe qual era o medo dos trabalhadores? Ficar sem o seu salário. O medo dos trabalhadores era serem demitidos, né, e não conseguir aquele emprego novamente, né? E isso acontecia muito naquele período industrial, da Revolução Industrial, primeiro, segundo e terceiro, acontecia. Sabe por que acontecia? E sabe por que essa proposta marxista se transformou em uma... Como é? Em um socialismo utópico, sabe por quê? Porque simplesmente eram muitos trabalhadores rurais partindo para as capitais tentando melhorar sua vida. Eram tantos trabalhadores que, se por acaso um trabalhador X sair de determinada empresa ou determinada indústria, logo o patrão conseguia substituir aquele trabalho. E isso transformou o socialismo marxista em um socialismo utópico. Utópico em qual sentido? Porque não ia ter nenhuma chance de todos aqueles patrões ficarem sem empregados para desenvolver o seu processo de produção, porque aquelas pessoas que iam exercer as suas funções, né, industriais nas capitais, porque a sua vida não deu certo no campo, o que é que aconteceu com eles? Né? Eles foram lá para as capitais desesperados, né? Desesperados porque eles não tinham outra opção, eles não tinham com o que trabalhar, tá? Beleza, Aldenísio. Mas coloque seu nome completo aqui e a sua turma, para eu poder registrar a sua presença. A Brenda falou assim, mas e os trabalhadores iam ficar sem dinheiro também ou não?
Era o que eu estava citando, Brena. Iam, mas só que a resistência do proletariado era o que ia fazer com que os patrões voltassem atrás com as suas ideias, né, totalmente exploratórias, né, dentro do contexto de desigualdade capitalista, tá? Só para vocês terem uma noção básica e clara. Outra coisa, que a gente vai ler no decorrer desse texto, só para vocês observarem. E Brena só diz se foi entendido e se eu supri a sua dúvida, por favor. Outra coisa é que para Marx essas relações elas são marcadas pela tensão latente, né, em decorrência aos interesses distintos das diferentes classes sociais, seja em relação aos privilégios, seja em relação à participação no poder. Né? Agora, sim, vocês observaram uma determinada distorção, distorção na estrutura social da burguesia no decorrer da história? Gente, quem foi a burguesia na Revolução Francesa, hein, gente? Aquela classe mais baixa da França, cujo principal intuito era trabalhar para sustentar os 3% das outras estruturas francesas, que eram a realeza, o clero e a nobreza, né? E na Inglaterra vinha no mesmo sentido. Quem era a burguesia? Eram trabalhadores, né, camponeses, artesãos, né, que não tinham nenhum tipo de noção política, né? O que foi que transformou isso? Fazendo com que a burguesia, saindo da oprimida, fosse para a opressora, né? A influência da Revolução Francesa. O que é que a burguesia propôs lá, dentro do autoritarismo francês? A instituição de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso influenciou a burguesia dos outros países, fazendo com que a ideia de clero fosse destituída, a ideia de clero não, fazendo com que a ideia de monarquia fosse destituída, fazendo com que a república fosse estabelecida. No momento que a república se estabeleceu, o que é que aconteceu? A burguesia que estava à frente da república começou a facilitar leis de empréstimos de bancos para eles. O que foi que eles fizeram com esses empréstimos? Investiram nas indústrias. Aí a burguesia percebeu que não conseguia fazer o seu trabalho sozinho, percebeu que ou administrava ou produzia. O que é que ele fez? O que é que eles fizeram? De uma forma mais exata, né? Propuseram uma troca. Uma troca para quem? Para os trabalhadores que eram artesãos falidos e camponeses. E essa troca era a sua mão de obra por um salário que desse para você sobreviver, né? Quando, na verdade, esses salários não davam, né? Porque nós sabemos bem que dentro desse contexto de conflito de classes e desestruturação trabalhista, o que é que nós vamos percebendo? Nós vamos percebendo que vários fatores faziam com que os trabalhadores gastassem muito, tipo a locomoção de trem das suas cidades, das suas casas para as fábricas, né? A questão da alimentação, do aumento do preço alimentício. E isso motivou esses trabalhadores a irem morar ao redor das fábricas, né? Gente, vocês já assistiram a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas aquele filme bem antigo mesmo? Só para vocês terem uma noção, para quem assistiu. A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma fábrica enorme, fechada, né? Tinha lá os trabalhadores lá dentro, né, produzindo chocolates e tal. E as pessoas, sabe quem eram aquelas pessoas pobres que moravam ao redor daquela fábrica? Eram os familiares
de trabalhadores das grandes fábricas das suas cidades. Que isso fez com que a falta de higienização nas localidades ao redor das fábricas se instalasse por causa da fumaça constante que as fábricas produziam e que acabavam indo até as casas, né, as novas casas dos trabalhadores que estavam ali próximo às fábricas, justamente para não terem que gastar dinheiro, né, com nenhum tipo de transporte, tá? Outra coisa, a teoria marxista em si, ela considera a luta de classes uma ação coletiva, né? Uma vez que a consciência de pertencer a uma classe social aparece quando os antagonismos da sociedade são percebidos, o que pode levar ao conflito. Quando eu falo sobre antagonismos, né, eu falo no sentido dos trabalhadores perceberem o poder que eles deveriam ter sobre a classe capitalista. Se naquele momento em si eles conseguissem perceber o qual grande seria as suas emancipações políticas, tenho certeza que o socialismo em si ele teria sido implantado e não teria se transformado em uma má interpretação que foi o comunismo russo. Né? Só para vocês observarem, né? A questão da divergência temática somente pela falta de uma interpretação, né? Outra coisa, a luta de classes é considerada a própria praxis. Quando eu falo de praxis, eu falo prática ideológica, prática política, né? É essa prática coletiva, essa praxis coletiva que é capaz de levar o mundo a determinadas transformações. Transformações através de quê? Através do diálogo entre o patrão e o empregado, né? E é desse modo, de uma forma geral, que as grandes mudanças, né, não dependem exclusivamente da vontade de um ou outro indivíduo, não, né? Para uma mudança efetiva acontecer, é necessário movimentar a massa. Ou seja, é conscientizar o máximo de pessoas possíveis para que elas consigam colocar pressão o suficiente na classe alta para que não exista nenhum tipo de pobreza coexistente no país em questão, né? Quando se fala a nível Brasil, a gente sabe como é que está a situação no Brasil hoje, né? De 2002 a 2006, não existia classe baixa, porque o governo, na época, que era o governo Lula, conseguiu dar uma estabilidade política e social através das políticas públicas para a classe baixa, fazendo com que o filho do empregado ou da empregada fosse capaz de adentrar nas universidades, mas depois que o impeachment da Dilma aconteceu, né, você vai observando que a classe baixa, que antes conseguia adentrar de forma fácil nas universidades e nas zonas trabalhistas, vão perdendo a cada dia que passa essas oportunidades, fazendo com que a classe pobre ou a classe baixa retorne à miséria, entende? Então, assim, Josiano, então tu tá dizendo que, querendo ou não, o governo não está conseguindo investir em políticas públicas de forma tão eficaz quanto antes? Não, não tá, né? Não tá por quê? Porque se o indivíduo ele vai buscar o financiamento do FIES, né, por exemplo, para cursar uma universidade, ele consegue. Mas sabe o que é pior? É depois que ele se forma, como ele vai pagar todo aquele empréstimo concedido pelo FIES, sendo que nem adentrar ou se inserir no mercado de trabalho, ele ainda foi capaz de se inserir porque estava ocupado demais estudando.
entende? Então, por isso que o governo Bolsonaro está quase tirando fiéis, para vocês terem noção. E na época, né, do governo Lula para o governo Dilma em si, quando se tinha o pagamento do fiéis, o pagamento era sempre flexibilizado, né? Ou seja, o indivíduo só começava a pagar a partir do momento que ele começava a trabalhar de acordo com a função que ele se preparou para exercer, né? E atualmente não está existindo essa flexibilidade, né? Então cabe a quem reivindicar contra isso, né? Os movimentos sociais, especificamente os movimentos estudantis, né? Não indo para a rua nesse período de pandemia, Deus me livre, né? Mas se movimentando na maneira que pode, que no nosso caso, através das redes sociais.